A paz do Senhor, pessoal, me chamo Geilson Francis e nós estamos agora começando mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco para essa aula que será sensacional, com certeza. Desde já eu peço que você continue conosco até o final desse vídeo. Com certeza você não vai se arrepender. Mas antes, quero pedir por gentileza que você possa se inscrever no canal, acionar o sino das notificações para que você possa receber novos vídeos e que você possa também dar o like para que o nosso canal possa crescer, possa ser sugerido pelo YouTube e possamos alcançar um maior número de pessoas possíveis, ok? Desde já, vamos iniciar o nosso vídeo. Então, o nosso vídeo aqui, ó, a lição de número 4, tem como tema Quando se vai a glória de Deus. O textuário diz o seguinte: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Texto Verdade Prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica e clássica: Ezequiel capítulo de número 9, versículo 3, capítulo de número 10, versículos de número 4, 18 e 19 e capítulo número 11 do versículo 22 até o versículo de número 25. Diz assim o texto bíblico: e a glória do Senhor de Israel, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão na sua conta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Capítulo de número 11 agora. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os cativeiros, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, gente, na nossa introdução diz: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo, a presença de Deus no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio dele. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Estudamos na lição passada sobre as abominações. Nós vimos algumas abominações que foi estudada, que uma delas era a imagem de ciúme, que era a deusa Azera, que estava sendo alvo de adoração do povo de Israel. Nós também tínhamos a adoração a animais, que era uma adoração que veio, talvez tenha sido colocada dentro da adoração do povo de Israel, mas era uma adoração egípcia. Nós tínhamos também a adoração a Tammuz, que era uma adoração a uma divindade da fertilidade, uma divindade dos campos, da colheita, das chuvas. E se fazia uma adoração também a essa divindade. Então essas eram algumas das abominações que existia no meio do povo. E por conta dessas abominações foi que o povo de Israel passou a sofrer com os juízos, julgamento divino. Deus passou a julgar o povo por causa das abominações, por causa da aliança quebrada, por causa
do coração que estava distante do Deus de Israel. Mas antes de nós iniciarmos os comentários da Escola Bíblica Dominical, nós vamos passar aqui por um comentário breve sobre a glória de Deus. Diz assim, olha, preste bastante atenção. Um conceito importante da Bíblia, a palavra glória, é a tradução de uma variedade de palavras hebraicas e gregas, sendo o mais comum kabod no Antigo Testamento e doxa no Novo Testamento, originada do conceito hebraico de peso, dignidade, excelência. Por isso que as pessoas colocam lá nos louvores o peso da glória, né? Não ficaremos de pé por causa do peso da glória, porque a tradução hebraica, o conceito hebraico de glória significa peso, dignidade, excelência, enfim. Então a palavra glória em sentido doutrinário é usada referindo-se a Deus nos Salmos. No Salmo 119:1, no Salmo 63:2, falando de como ele é magnífico, tremendo, inigualável, né? Falando da sua glória. Essencial ao uso da palavra no Antigo Testamento é a ideia da glória do Senhor. Nesse sentido, a glória está ligada à revelação e consiste na manifestação da sua natureza. Então a natureza, uma das naturezas de Deus é a sua própria glória, que também está relacionado com a sua santidade, com a glorificação do seu nome no meio do povo de Israel e no meio do povo gentil. O assunto específico de Isaías 6 é a revelação da santidade e a majestosa santidade e glória de Deus, que estão intimamente relacionados, como falei para vocês, a santidade. Se você falar sobre glória de Deus, você tem que também falar da santidade de Deus. Deus, ele preserva a sua glória. Deus, ele ama a sua glória. Deus, ele adora a sua glória, né? Tudo que ele faz para ele mesmo. Inclusive o amor que o Senhor tem por nós, ele tem porque ele nos ama, evidentemente, por causa da sua glória. Ele não pode negar a si mesmo, ok, gente? Então, algumas vezes no Antigo Testamento, esta manifestação aproxima-se de uma aparição física irresistível da sua glória, esplendor ou brilho, né? No caso dos discípulos que recebem a sua glória, dos homens que receberam a sua glória e que, né, por causa do peso tiveram que cair. Então, teologicamente, isto é representado pelos termos presença ou glória Shekinah. Então, nós temos aí a palavra glória, Shekinah, a palavra Shekinah para a palavra glória, que não está nas escrituras, certo? Essa palavra Shekinah não está nas escrituras sagradas, é um termo subtraído aí, né, certo, de outras fontes. Já no Novo Testamento, a glória do Senhor é vista em conexão com Jesus Cristo de várias maneiras. A narrativa do nascimento no relato de Lucas mostra que o primeiro advento do Messias foi marcada pela aparição da glória do Senhor. Então, esta glória, a soma de toda a perfeição da Trindade, esteve velada durante o ministério terreno do Cristo encarnado, exceto por um breve lampejo durante a transfiguração e em momentos cruciais do ministério de Jesus. Em Hebreus 1:3, delineia-se Jesus Cristo como um resplendor ou a radiação da glória de Deus. Pela graça soberana, o crente no Novo Testamento é visto compartilhando essa glória até certo ponto. Nós temos, por exemplo, aí Romanos capítulo 8, do versículo 30, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Então a gente está o quê? Participando até certo ponto, né? Essa glória está sendo compartilhada conosco. Nós temos também 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6, que diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E também nós temos na ressurreição, o crente será transformado e assim será semelhante ao Salvador glorificado. Então nós recebemos também essa glória em uma condição também muito superior àquela que ele percebe ou imagina agora. E irá compartilhar a glória escatológica de Cristo. Então cada crente estará livre da natureza pecadora e decaída e terá um corpo ressuscitado. Então nós participaremos da glória de que forma? Através de um corpo transformado, de um corpo restaurado,
de um corpo transformado. Então, dessa forma, seremos pessoas melhoradas, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. É necessário que este corpo corruptível ele se encha, ou seja, se torne incorruptível, e para isso, para que a gente possa ter este corpo corruptível para poder habitar nos céus, precisamos estar participando desta glória, ou seja, a glória, nós seremos revestidos desta glória, seremos glorificados em Cristo, ok? Gente, antes de nós iniciarmos e falarmos um pouquinho sobre a glória de Deus, dentro desse contexto, glória de Deus, eu gostaria de apresentar a vocês, por gentileza, queria apresentar aqui para vocês esse texto aqui, certo? Textozinho aqui, deixa eu ver aqui, não tá aparecendo, pronto, tá aqui, John Piper, irmãos, nós não somos profissionais. Se você for aqui na página de número 19, diz assim o John Piper, ó, sobre a glória de Deus, preste bastante atenção. O compromisso máximo de Deus é consigo mesmo, e não conosco, e nisto se ampara a nossa segurança. Deus ama a sua glória acima de todas as coisas. Por amor do seu próprio nome, eu adio a minha ira, diz o Senhor. Por amor do meu louvor, eu a convite para que vocês não fossem eliminados. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Está em Isaías 48, versículo 9 e 11. Deus opera a salvação por amor a si mesmo. Então a própria salvação, o amor de Deus por nós é um reflexo do amor de Deus por Ele mesmo, pelo seu próprio nome. Então ele justifica o povo chamado pelo seu nome para se autoglorificar. Por isso digo à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Olha mais uma vez aqui nesse texto bíblico de Ezequiel, lá no capítulo de número 36, mais uma vez a glória do Senhor sendo se relacionando com a sua própria santidade, né? Então, gente, continuando aqui o texto, a palavra quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Não estou fazendo isso por causa de vocês, estou fazendo por causa da minha glória. Essa passagem não é uma nota isolada na sinfonia da história da redenção. Trata-se do tema recorrente do compositor todo-suficiente, porque Deus nos predestinou em amor para ser seus filhos, para louvor da glória de sua graça. Ou seja, ele nos predestinou e nos salvou para louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Está em Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. Porque Deus criou um povo para si mesmo. Criei-os para a minha glória. Por que Deus ele criou um povo para si mesmo? Criei-os para a minha glória, diz Isaías capítulo 43, versículo de número 7. Então Deus criou o seu povo para a sua glória. Tudo é para a sua glória. Porque fez do mesmo barro vasos de honra e vasos de desonra, para mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder e as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia. Tá vendo? Está Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. Porque Deus levantou o faraó, endureceu-lhe o coração e livrou Israel com um braço poderoso. É uma pergunta que se faz. Vou refazer aqui para vocês. Porque Deus levantou a faraó, endureceu-lhe o coração e livrou Israel com um braço poderoso? Para multiplicar suas maravilhas sobre faraó e para proclamar seu nome em toda a terra. Então Deus endureceu
o coração de Faraó, está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 4, e Êxodo 9, 16. Deus, ele endurece o coração de Faraó para proclamar o seu nome sobre toda a terra, para glorificar o seu próprio nome. Porque Deus poupou o rebelde povo de Israel no deserto e finalmente o levou à terra prometida. Uma pergunta: por que Deus poupou o povo de Israel no deserto e levou até a terra prometida? Por quê? Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações. Êxodo capítulo 20, versículo de número 14. Porque ele não destruiu Israel quando este o rejeitou como rei e exigiu outro líder semelhante aos das nações. Por que Deus ali... Outra pergunta: por que Deus... Ele não destruiu Israel quando este rejeitou como rei e exigiu um líder semelhante às outras nações? Por que Deus não destruiu Israel? Por quê? Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 22. O amor de Deus pela glória de seu nome é manancial de graça e a rocha da nossa segurança. Por que nós temos segurança no Senhor? De que tudo que ele prometeu se cumprirá, de que tudo que ele fez será feito, ou que ele disse que iria fazer, que será feito, sobre a nossa salvação, sobre a nossa redenção, sobre a nossa própria glorificação. Por que nós precisamos confiar naquilo que o Senhor falou? Sabe por que a gente tem que confiar naquilo que o Senhor falou? Por causa da sua glória. A sua glória é a nossa segurança, é a segurança para a nossa salvação. É por isso que nós acreditamos, confiamos no Senhor, é por isso que estamos nele, é por isso que nós glorificamos ele, não porque temos medo de ir ao inferno. Nós não estamos no Senhor porque temos medo de perder a salvação. Nós não estamos no Senhor porque temos medo, não. Muito pelo contrário, nós estamos em Deus primeiro porque ele nos chamou, ele nos amou primeiro. E segundo, por causa da sua glória, temos a segurança de que todas as suas promessas se cumprirão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Mas tem mais. Por que Deus fez Israel voltar do cativeiro? Por que Deus fez, vou repetir, por que Deus fez Israel voltar do cativeiro babilônico? Porque Daniel orou: por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Daniel 9,17. Porque o Pai enviou seu Filho encarnado a Israel? Por quê? Por que Deus ele fez com que o povo retornasse da terra, do cativeiro na Babilônia? Por que Deus levantou Zorobabel? Né? Por que Deus ele levantou Zorobabel? Por causa da sua glória, da sua bondade, por causa da sua própria bondade, para glorificar o seu santo nome. Por que Deus enviou o seu Filho encarnado? Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem o Deus por sua misericórdia, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus, a fim que o povo de Israel e os gentios também glorifiquem a Deus por causa da sua grande misericórdia. Romanos capítulo 15, versículo 8 e 9. Porque o Filho veio na última hora. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Por que o Filho veio na última hora? João capítulo 12, versículo 27 ao versículo número 28. Por que o Filho veio na última hora? O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio na última hora para glorificar o nome do Pai. Glorifica o teu nome. Cristo morreu para glorificar o Pai. Cristo morreu para glorificar o Pai e para reparar toda difamação causada à sua honra. Nossa única esperança é que a morte de Cristo, que satisfez as justas exigências divinas de receber a glória apropriada de suas criaturas. Aí o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 12, versículo de número 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Isso não significa que somos salvos apesar da nossa infidelidade, não. Pois o versículo anterior afirma: se negarmos, ele também nos negará. Além disso, como o versículo explica, ele permanece fiel, significa ele não pode negar a si mesmo. Eu estou lendo aqui. Basicamente, a fidelidade de Deus é para a sua própria glória, meu querido.
Seu compromisso é ser Deus antes de qualquer coisa. Então eu quero terminar aqui essa parte, já para nós entrarmos no comentário, dizendo para você, Deus ele só interessa glorificar o seu nome. Ele nos salva para glorificar o seu nome. Ele enviou o seu Filho para poder glorificar o seu próprio nome. Ele nos redime do pecado para glorificar o seu próprio nome. Ele fez todas as obras em Israel, preservou, levou cativo, trouxe do cativeiro para poder manifestar Jesus Cristo no meio do povo, tudo para a sua glória. Para a sua glória é eterna. A sua glória é eterna, a sua glória. No final estaremos com ele para quê? Para a sua glória. Tudo reflete a glória de Deus. Tudo Deus fez no Antigo Testamento e no Novo Testamento para a glória de Deus. A glória de Deus é a nossa segurança. Então fica aí, recebe aí essa palavra de Deus por seu coração. A glória de Deus é a nossa segurança, tá? Vamos continuar a nossa aula agora. Vamos lá falar sobre a glória de Deus. Falar um pouquinho sobre a glória de Deus. Já falamos, estamos falando da glória de Deus. Está muito gostoso, até a presença do Senhor é sentida aqui nesse momento. No seu coração, no meu coração, aquecendo a nossa alma nesse momento, porque nós estamos agora glorificando a Deus por causa de tudo aquilo que Ele fez. Então estamos aqui glorificando ao Senhor, ok? Então vamos lá, continuando a nossa aula. Gente, a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. Então no tabernáculo nós temos ali a primeira manifestação da glória de Deus, de maneira física e de maneira presencial. O povo viu a glória de Deus sendo derramada. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém. Então nós temos aí duas passagens, duas situações em que a glória do Senhor se manifestou. Nós já vimos aqui alguma coisa a respeito da glória do Senhor, eu vou passar só para frente, só vou ler aqui esse texto aqui do comentário que está em azul. Diz assim, um vocábulo hebraico Shekinah, também eu já falei, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequentemente usado no judaísmo. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo de número 5, deixa eu olhar aqui. Não, 1 Êxodo. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor, para confirmar aqui a primeira presença da glória do Senhor, descrita aqui no tabernáculo, aqui no capítulo 40 de Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então a primeira presença da glória do Senhor. Aqui nós temos a segunda presença da glória do Senhor, agora dessa vez no templo. Diz assim o texto bíblico, que aconteceu o quê? Quando eles uniformemente tocaram as trombetas, estavam lá todo mundo tocando, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, dançando em nome do Senhor, cantando para fazer, parecia um coral, né? Para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombeta, com símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé. Por isso que tem um louvor, né? Que não iremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Shekinah, glória, não está na Bíblia. Você percebeu, você viu, você está lendo, está estudando comigo, está percebendo aí, certo? Não está no texto bíblico, mas é usado muito pelos judeus, por Israel, né? A palavra Shekinah.
Mas os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Bom, gente, nós já falamos sobre a glória do Senhor, falamos sobre a glória do Senhor, que tudo que Deus faz é para a sua glória. Eu usei esse texto aqui, ó, o texto bíblico aqui a partir da página de número, oh, meu Deus do céu, o efeito não deixa a pessoa ver, rapaz, pelo amor de Deus. Mas peraí, vamos ver se vai dar para ver o livro. Deixa eu aproximar para frente, para trás, não deu. Opa, aqui melhorou, dá para ver um pouquinho, ó. Irmãos, nós não somos profissionais. Esse é o livro de John Piper. Ele fala a partir da página 19 a respeito da glória de Deus. Nós vimos que tudo que Deus faz é para a sua glória. Beleza, Deus, estou entendendo tudo. Agora nós vamos entrar no ponto de número 2 sobre a retirada. Nós falamos sobre a glória, agora vamos falar sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada ela aconteceu com alguns estágios, né? A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou para a entrada do templo, depois volta de novo para os querubins, certo? Vai para a entrada do templo, a entrada da casa do Senhor, passa de novo para os querubins, certo? De acordo com o texto aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui retornar rapidinho, só para mostrar para você o texto bíblico da leitura bíblica em classe. Rapidinho. Pronto. Você vê aí, ó, que primeiramente a glória do Senhor se levantou sobre o querubim para a entrada da casa. Primeiramente, não, versículo de número 3, capítulo de número 9 de Ezequiel diz: E a glória do Senhor de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa. Beleza. E encheu toda a casa com nuvem, e o ato se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então saiu do querubim para a entrada da casa, depois passou novamente para os querubins. Os querubins alcançaram as suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam parados da entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins levaram as suas asas, melhor dizendo, e as rodas o acompanhavam. A glória do Senhor estava no alto, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte. Nós vamos ver agora, gente. Nós vamos ver agora que esse monte é o Monte das Oliveiras, né? Mas não só isso. Vamos aqui devagarzinho, né? Vamos lá. O querubim e a nuvem. O profeta estava se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. E aí? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica que a retirada da presença de Deus, que essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto, no tabernáculo, e permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Então essa glória estava lá no povo de Israel, o povo lá no tabernáculo, quando o povo saía, quando o povo chegava, o povo levantava o tabernáculo e ia, andava para frente e para trás de acordo com a nuvem ficava em cima, a glória do Senhor conduzindo o povo até chegar ao templo. A glória do Senhor estava lá no templo, já você vê os textos que nós acabamos de ler, os textos bíblicos, tá? Então essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a glória ficava aqui, ó. Permanecia. Só que a glória de Deus foi tremenda quando o Filho de Deus veio à terra, né? Então a glória de Deus ela se afastou. Mas como Deus queria derramar sua glória sobre todos os homens e fizesse com que todos os homens participassem dessa glória, como a gente já vem falando aqui para você já está entendendo muito bem o que é que a Bíblia fala a respeito da glória de Deus. O que é que Deus pretende com a glória dele não é retirar. O que Deus pretende com a sua glória é exatamente distribuir ao povo, aos homens. Ele quer distribuir a sua glória aos homens, ok? Gente,
Então vamos aqui para o ponto de número 2, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória e se levantando da porta e se movendo a carruagem no trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a entrada do templo, para a sua partida definitiva, saindo, né? A glória de Deus saindo. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Então a glória de Deus está se afastando e a destruição do templo está se aproximando. A casa do Senhor foi destruída pelos caldeus em 587 a.C. e nós já também temos falado isso. Eu peço que você retorne para poder assistir alguns outros vídeos nossos, né? A aula número 1, 2 e 3. Né? Nós vamos explicar exatamente aí o tintim por tintim a história do povo de Israel, a história do templo. Tá muito bacana aí os nossos vídeos, acompanhem porque realmente você vai aprender bastante. Muito bem, então vamos para o terceiro ponto. Por fim, a glória do Senhor se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia a responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis que nós já vimos aqui também. Né, as abominações que estavam dentro do templo. Né, comecei a aula falando a respeito disso. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também um local da ascensão de Jesus. Então, a glória do Senhor do Monte das Oliveiras partiu novamente para o céu. Retornou em Cristo? Claro. Nós temos ali a presença da glória de Deus. Com certeza retornou em Cristo. A gente já falou sobre isso aqui. E essa glória agora é repartida, porque ele glorifica também os seus filhos. Ou seja, nós que estamos aqui na terra, cumprindo e andando de acordo com as escrituras sagradas. Então a glória de Deus ela é repassada para nós hoje, né? Sobre o segundo templo. Gente, eu falei na lição passada sobre o segundo templo, que foi o templo que foi reconstruído por Zorobabel. Nós vimos que historicamente o templo, a datação do primeiro templo, quantos anos o primeiro templo ficou de pé, nós temos, por exemplo, Flávio Joséfo dizendo que o templo foi queimado em 470 anos e 6 meses e 10 dias. Nós temos também fontes rabínicas que afirmam que o primeiro templo ficou de pé durante 410 anos. Então nós temos aí 470 a 410 anos em que o primeiro templo ficou de pé, até a destruição por Nabucodonosor. Certo? Então, logo após isso, o povo é levado cativo, né, para passar anos e anos ali no cativeiro, sofrendo. E o povo que ficou também, os pobres que ficaram também sofrendo, o povo todo sofrendo, até que o Senhor teve misericórdia do Senhor e por causa da sua glória, ele faz o povo retornar para Israel, para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor, reconstruir novamente. E essa reconstrução que aconteceu com Zorobabel é chamado de segundo templo. Segundo templo. Esse segundo templo aconteceu, essa reconstrução, entre os reinados de Ciro e Dário, já no Medo-Persa, no Império Medo-Persa, já depois do Império Babilônico. Foi que Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josua, que é filho de Jazadaque, e Zorobabel, que é filho de Seatiel, eles iniciaram essa obra para levantar novamente o templo de Jerusalém.
Então essa reconstrução do templo, ela ocorre e novamente o povo de Israel pode ter um templo para chamar de seu, ok? Mas é o que nós vamos ver agora com os comentários a partir desse momento. Então Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto 539 a.C., certo? Em 539 a.C., e pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. Então a primeira leva de judeus partiu. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo. Está em 2 Crônicas 36, do 20 ao 23, e Esdras 1, do capítulo 1, versículo 1 e 2. Segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras 6,15, que corresponde o ano 516 a.C. Foi quando se concluiu o segundo templo. Não era uma construção com as mesmas dimensões e belezas arquitetônicas. Foi por isso que os exilados mais velhos, aqueles que tinham visto a glória que conseguiram ver o primeiro templo, né? Eles viram o primeiro templo, eles choravam. Deixa eu pegar aqui o versículo, aqui, a parte final, ó. Diz assim, ó: porém muitos dos sacerdotes e levitas, lá em Esdras, parte lá no capítulo de número 3, versículo 12, 13, diz assim: porém muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria. Então, enquanto uns choravam, os mais velhos que tinham visto a glória do primeiro templo, choravam os mais novos que nasceram dentro do exílio, né? Dentro da situação difícil. Esses estavam jubilando e glorificando o nome do Senhor, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Então, gente, a glória desse templo nem se comparava com a glória, a dimensão do templo, do primeiro templo, que era um templo realmente maravilhoso. O templo de Herodes. Depois nós temos aqui, gente, não a reconstrução, não é o terceiro templo, é apenas uma reforma. Então, Herodes, ele pega esse templo de Zorobabel e reforma, faz uma reforma. O que foi que ele fez para persuadir os judeus? Ele disse que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Olha, mais uma vez, tocando na glória do Senhor. Quem sabe Deus não usou para poder fazer com que o seu templo realmente se tornasse novamente um templo maravilhoso. Quem sabe, né? Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Interessante, 4 anos depois o templo vai ser destruído novamente. 4 anos depois, o templo de Jerusalém vai ser destruído no ano 70 por Tito, que vai invadir e vai causar uma destruição, e isso é até relatado profeticamente por Jesus no capítulo 24, melhor dizendo, de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa na inauguração de Zorobabel. Encheu a casa no tabernáculo, encheu a casa no templo de Salomão, que Salomão fez, mas não temos qualquer registro que no momento, falando que no momento da inauguração do templo, do tabernáculo do templo de Zorobabel, tenha se enchido a casa, né, da glória do Senhor. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, com certeza muito maior. O templo desempenhava várias funções em Israel como lugar de perdão, do encontro com Deus na presença divina. Era o centro espiritual da nação. E para poder falar um pouco mais sobre isso, né, dessa representação do templo
como um lugar de encontro com Deus, como um lugar de perdão, quero ler para vocês aqui 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 28 ao versículo de número 40, para você ver. Fique comigo aí para você entender direitinho. A aula está se desenvolvendo da maneira maravilhosa. Volve-te, pois, para a oração do teu servo. Isso Salomão orando, ok? E para a sua súplica. Isso no final da construção do templo, a oração de Salomão no templo. Ó Senhor Deus, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizeste neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa. Ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando os justos e rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do teu inimigo por ter pecado contra ti e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar a terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então dos céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar a terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que vierem na terra que deste a nossos pais. Olha aí, o templo como um local do encontro com Deus e do perdão, e da presença divina e da restauração do povo está toda descrita aqui em 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 28 até o versículo de número 40. E por fim, nossa última parte aí da nossa aula sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. E aí a gente precisa agora do templo? É isso que nós vamos estudar agora. Será que hoje nós precisamos de templos? Será? Vamos lá. Explicação teológica. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que o templo de Salomão. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. Então a glória do Senhor estava sobre Jesus. O fim do templo. O que Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta
na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Destruição do templo de Israel, que foi o templo que foi reformado por Herodes, aconteceu novamente. Friso, né? Eu deixo bem claro, certo? Aconteceu no ano 70 da era cristã, ok? A presença de Deus hoje, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não é mais no templo. Vocês leram comigo lá, né? Pega lá aquele texto para mim, para a sua aula, tá? Não é mais no templo que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Né? A redenção e o perdão de pecado era no templo. Salomão orou: Senhor, quando alguém pecar e vier aqui pedir perdão, o Senhor perdoa e restaura o povo. Agora não precisa mais. Jesus substitui o templo. E agora, gente, nós vamos dar um passo a mais. Não, Jesus não só ele restituiu, ele inutilizou completamente o templo físico. Ele não só fez isso, ele fez de cada crente um templo onde ele quer morar. Então, gente, nós temos aí João 14, 23, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus e Deus, o Pai e o Filho, querem morar dentro de nós, né? Deus quer morar dentro de nós. Ou não sabeis, 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem é o santuário de Deus? É eu e você, né? Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não precisará mais de tabernáculo. Por quê? Porque o próprio Deus estará com os homens. 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, somos santuários, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ô glória! Ô glória! 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito habita em vocês? O Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são o santuário de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 a 49. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Onde é que Deus descansaria? Existe lugar para conter Deus? Não. E por fim, deixa eu ver se é por fim. Por fim, Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Não vi templo algum na cidade, não há templo na Nova Jerusalém. Por quê? Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Glória a Deus. Nada melhor para a gente concluir a nossa lição de número 4. Glória a Deus. Que bênção, né? Realmente uma lição sensacional. Se você acompanha até aqui, é impossível você não tenha sentido a presença do Senhor. Concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram Javé pelos ídolos, e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela própria justiça. Romanos 10:3 diz:
não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pessoal, desde já eu quero agradecer. Desde já se inscreve no canal aí, tá? Se inscreve no canal, dá o like, aciona o sino das notificações, gente. E vamos nessa, vamos estudar a escola bíblica, vamos estudar a revista da CPAD. Estou aqui com vocês para poder auxiliá-los nessa tarefa. E nós depois iremos retornar com a aula de número 5 já. Mas concluímos aqui a aula de número 4. Desde já quero agradecer, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa. E até a próxima aula, se Deus quiser.